Um bom dia na paz de Jesus a todos. É muito bom estar aqui. Não é clichê não, Ale. Deus está neste lugar. E mais do que neste lugar, está nestes templos que se dirigiram nesta manhã para cá, para esta congregação. Lamento dizer, mas estou ficando idoso. Pode acender aqui, por favor. Pensando sobre a igreja, eu quero aqui trazer uma conclusão, porque hoje foi um teste, né, para que eu já possa ser enviado. Tá aprovado, né? Glória a Deus por isso, de ver esses meninos queimando pela palavra de Deus, queimando pelo Evangelho. Fábio, senta aqui na frente, aqui, Fábio. Onde você está aí não está confortável para você. De ver meninos queimando pelo Evangelho. Eu lembro que quando perguntaram para nós, né, Val? O que vocês vão inventar de novo? Uma comunidade nova. Vocês têm que trazer um atrativo diferente. E o Val falou, não tem nada novo. Inclusive, nós precisamos nos esforçar para resgatar algumas coisas que foram perdidas, foram deixadas lá atrás. O conselho bíblico hoje para uma igreja jovem, o evangelho não tem faixa etária, como eu falei aqui com o Gabriel. O evangelho não tem faixa etária, a gente vê os meninos do Save que têm ido às ruas, que têm se reunido, propagado o evangelho de Jesus, a cura, a salvação, o amor de Deus. O evangelho não tem faixa etária, mas o que a palavra de Deus diz para nós, jovens? 1 João capítulo 2 e versículo 14, João, impelido ao Espírito, num ambiente de extrema comunhão com o Senhor, direcionado, agora ele escreve uma cartinha especial e dá endereço. A carta aqui tem endereço, e o endereço é aos jovens. Então eu vos escrevo uma carta, jovens, eu escrevo algo específico a vocês. Usando só a parte B do versículo. Eu vos escrevi, jovens, em algumas versões, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Vocês não vencerão, vocês já venceram. Vocês são fortes, vocês têm a força necessária para continuarem conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Vocês estão em todo vigor, vocês têm energia suficiente. Não vai ter problema no horário da oração, não vai ter problema no horário do evangelismo. Vocês não têm problemas com isso. Vocês são fortes, vocês têm vigor. Mas hoje nós estamos vendo muitas estratégias e muitas pregações que têm surgido nos últimos anos de pastores, coaches, especialistas em atrair jovens. E para atrair jovens, eles vão, analisa, faz a pesquisa de mercado, vê o que está em alta para os jovens, aí vem e coloca no púlpito. Por quê? Porque é um grande atrativo. Mas se a palavra de Deus não estiver em vós, jovens, vocês não são fortes. Vocês não são fortes apenas porque são jovens, mas são fortes porque a palavra permanece em vós. E já vencestes o maligno. Prepararam uma igreja aonde nós não vamos ser uma igreja jovem. Nós não vamos ter essa característica, mas a característica que nós queremos ter aqui como igreja de Jesus é uma igreja bíblica, não uma igreja jovem. Uma igreja bíblica onde a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tenha o ponto mais alto do nosso culto. Isso é o que tem atraído as pessoas para este lugar. Eu ouvi uma frase hoje, até recebi do pastor Flaviano, onde o Tozer diz que é muito difícil
muito difícil atrair jovens para um lugar onde a única atração é Deus. Como é difícil? Por que é difícil? Se Deus é o autor, Ele é o criador, Deus é tudo. Por que essa atração ainda não está sendo suficiente para as igrejas, para as pregações? Nós temos que nos atentar enquanto a isso para sabermos que a única atração para este lugar seja Cristo. Não podemos admitir que a atração para este lugar seja a coinonia, por exemplo, a comunhão entre os irmãos, o lanche depois do culto. Isso é muito raso, qualquer ímpio sabe fazer isso muito bem. Mas para aqueles fiéis confessos que têm procurado a Deus, que têm sido atraídos pela palavra, que a palavra tem tocado o seu coração, o seu interior, e o seu espírito tem vivificado, não há outra atração a não ser Cristo. Cristo em nós, sim, é a esperança da glória. Não tem como ficar mudando o sermão. Não tem como fazer um sermão para criança, um sermão para adulto, um sermão para ancião, um sermão para jovem. A palavra de Deus por si só, ela é suficiente. Ela é poderosa, penetrante, a única espada que tem o poder de ferir e curar. Primeira instância da palavra de Deus, ela fere, ela nos tira da zona de conforto e ela mesmo traz em si o bálsamo para as nossas vidas. Ela é a cura, ela que nos faz entender o quão longe nós estamos desta atração principal da igreja. É a palavra de Deus que expõe para nós mesmos, que prova para nós mesmos o quanto nós precisamos abandonar a nossa velha vida, abandonar os costumes, abandonar os ensinamentos que muitas vezes estão ainda cauterizados na nossa mente. Que tem que fazer isso para que Deus possa fazer outra coisa. Porque você tem que agir, porque você agindo, Deus vai reagir. Não, a palavra de Deus diz, agindo Deus, ninguém pode impedir. E Deus tem agido neste lugar. Deus tem agido nas nossas vidas. Deus tem provado alguns aqui, irmãos, e não precisa colocar aqui no púlpito. Não precisa dar testemunhos. Deus tem provado pessoas aqui em relacionamentos, na saúde. E são essas pessoas que estão indo para o secreto. São essas pessoas que têm se debruçado na palavra de Deus. Não está pagando preço pela sua vida, não. Esse preço já foi pago por Cristo Jesus. Mas muitos aqui estão pagando o preço para viver uma vida mais íntegra diante de Deus. É isso. Se isso serve para o irmão que está do lado, se isso serve para o relacionamento, que te inspire, e aquele que começou a boa obra em vós, ele é fiel e perfeito para concluí-la. Esta é a palavra que tem gerado nesses dias nos nossos corações, que Deus tem alertado-nos, corrigido-nos. Tantas coisas ainda serão ajustadas. Tantas coisas ainda serão ajustadas. Você que está aqui jovem, você que está aqui que não é mais tão jovem assim, que muitas vezes se acha não jovem, será que dá para desenvolver uma igreja onde a única atração seja Cristo? Será que dá para desenvolver uma igreja onde a única atração seja o Senhor? Dá sim. Seja bem-vindo, você está nela. Seja bem-vindo, você está nessa igreja. Nós não precisamos de mais nada. 2 Timóteo capítulo 2, nós temos aqui um ancião. Nós temos aqui o apóstolo Paulo no finalzinho da sua carreira. O apóstolo Paulo não era líder dos jovens então, né? Não tinha habilidades para poder liderar os jovens. Não tinha, pois aqui ele estava liderando um jovem. Aqui ele estava liderando um adolescente. Vem aqui, Timóteo. Talvez você nem... Nós não vamos ter mais oportunidades para eu poder te ensinar, mas vem aqui, menino. Eu sei que Deus tem um chamado para a sua vida, mas eu preciso te orientar. Eu preciso pregar para você, Timóteo.
Caramba, mas um ancião vai pregar agora para o menino? Esse ancião aí já está ultrapassado. Esse ancião já não está mais com a linguagem dos jovens. Ei, queridos, ouça os anciãos. Ouça os anciãos. Pare tempo para poder sentar com os anciãos. Pare tempo para ouvir quem tem mais experiência. Oxalá se todos nós fôssemos liderados por anciãos. Mas uma linguagem maligna foi impregnada na igreja, que os anciãos agora têm que ser jubilados. Não, deixa eles lá, deixa eles quietinhos, eles não falam a nossa língua. Eles falam a vossa língua sim, é você que foi adaptado para uma nova linguagem. Fomos nós que fomos adaptados para uma nova linguagem, mas os anciãos falam a linguagem da palavra de Deus. Vem aqui, Timóteo. No culto de jovem eu vou te ensinar. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo, Timóteo, as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para esta guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Quer ser legítimo na militância? Tem que sofrer até o fim. Tem que sofrer pressões. É tomar a cruz e saber que tomar a cruz atrai para si consequências. Atrai para si ser chamado de bobo. Atrai para si ser chamado de linguagem inadequada, fora da sua época e fora da sua geração. Quando Paulo está dizendo para Timóteo, sofre pois comigo, ele não está dizendo, olha Timóteo, quando eu tinha a tua idade eu sofria. Quando eu tinha a tua idade eu era muito pressionado, sabe as inclinações da carne. Quando eu tinha a sua idade. Não, Paulo está dizendo assim, sofre pois comigo agora, até o final da vida. Ah, Paulo, mas você sabe, eu estou na fase de adolescência, tem tantos desejos, tem tantas situações, todo dia vem uma proposta, tio. Eu também tenho um espinho na carne. E só por essa situação eu oro 3 vezes ao dia. Sofre, pois, comigo. Sofre, pois, comigo, Timóteo. Mais conselho para você, Timóteo, cuida de ti mesmo. Cuida da sua saúde, cuida do seu tempo. Cuida do seu momento de meditação, de oração. Cuida de ti mesmo. Qual que é a linguagem para os jovens? Timóteo, pregue a palavra. E o que mais, apóstolo Paulo? Pregue a palavra e apenas a palavra, nada mais. A igreja que o Senhor tem nos dado, a igreja local que o Senhor tem constituído neste lugar, é para isso, é para pregar apenas a palavra. Quero convidar vocês para ficar em pé, para parecer que está acabando. Vamos encerrar aqui. Eu quero falar só mais um testemunho de jovem. Paulo está falando ao Timóteo, que é jovem. João está escrevendo uma carta específica aos jovens. Vocês têm a força, vocês são fiéis confessos, vocês têm a força porque a palavra de Deus permanece em vós. Em Daniel 3 nós temos 3 jovenzinhos, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Naqueles dias tinha um rei.
Naqueles dias tinha um rei levantando uma estátua para colocar para que todos se inclinassem, para que todos adorassem. E quando esses 3 jovens se recusam a se inclinar diante dessa estátua, foram questionados. E olha só a resposta de 3 jovens que têm convicção do que eles estão fazendo, convicção do que eles estão pregando, convicção pelo qual eles existem. E a resposta ao rei talvez deveria cumprir os protocolos: senhor presidente, senhor rei, majestade, seja lá o que for. Olha a resposta deles: não necessitamos de responder sobre este negócio. Queridos, jovens, irmãos, todos, quando nós temos uma convicção de Deus na nossa vida, você não precisa dar satisfação para as pessoas. Você não precisa de estar explicando por que você está vivendo isso, por que você está crendo na palavra. Creia, viva, se entregue, proclame, ame, sirva, ame a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ame a Cristo e ame as pessoas. E não precisa de ficar dando explicações. Mas por que você ama? Não tenho que te falar sobre esse negócio. Mas por que você serve desse jeito? Eu não tenho que te falar sobre esse negócio. Você quer aprender ou você quer questionar? Se for para questionar, não tenho que falar sobre esse negócio. O que vai acontecer? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, não é um Deus a qual eles não serviam, é diferente. O nosso Deus a quem nós servimos, estamos atuantes, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão também, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Tem posicionamento ou não tem? Mas esses aqui não estavam passando pela igreja. E uma fachada bonita e falou: opa, vamos entrar aí, deve estar um culto aí e vamos lá. Você sabe que tem uma historinha do Joãozinho que foi muito falado nos púlpitos. Eu não sei se eu já falei aqui. Que quando a professora fala assim: senta, menino. Aí ele fica em pé. Aí depois o Joãozinho senta. Mas aí o João diz assim: por dentro eu tô... Eu tô sentado por fora. Mas por dentro eu estou em pé. Já ouviram isso? Já, né? Aqui, se esses 3 meninos aqui estivessem passando pela igreja, numa festividade, num evento, adora, se prostra. Não, nós não podemos prostrar, porque nós estamos tendo uma igreja evangélica, né, de Cristo. Como é que a gente vai se prostrar a outro Deus? Nosso Deus é o Senhor. Cutuca o Sadraque, cutuca o Mesaque. Nós vamos se dobrar só por fora, mas por dentro a gente vai estar em pé. Não, essa conversa não funciona no reino de Deus. Ou você é, ou você não é. Ou é sim, ou é não. E o que passar disso é procedência de Satanás. Nós temos que tomar partido. Nós temos que tomar uma decisão diante daquilo que nós pregamos, diante daquilo que nós cremos. É desse jeito? Não pode pregar sobre santidade. Como não? O meu Deus é santo. E diga-se de passagem, 3 vezes santo. Por que eu não posso falar sobre santidade? Por que eu não posso apontar o pecado? Que conversa é essa? Eu posso sim. Mas tem que ficar dando explicação. Não precisa dar explicação. Viva. Viva. Eu coloquei aqui algumas situações que estão em alta. Eu até me dispus a assistir com a minha filha. Foi, acho que, um marco na nossa história lá em casa, né, Gi? Nós assistimos semana passada o filme A Lista de Schindler. E eu não assisto nem
Nem esses filminhos de 20 minutos eu já durmo. E eu ouvi boa parte das 3 horas lá do filme. E esse camarada chamado Oscar Schindler, ele investia boa parte ou quase tudo do dinheiro que ele tinha para poder tirar vidas do extermínio. E hoje você tem acesso a essa história. Nós estamos vendo um livro em alta que está mais de 70 traduções ao mundo todo, que é o Diário de Anne Dark. Olha aí, ó. Tá vendo que tá todo mundo sabendo? Uma menina judia, 1942, né? Entrava pro quarto e relatava o que estava acontecendo naqueles dias, mas aos 15 anos ela morreu, é isso? E hoje quase 70 países, 70 línguas, traduziram os seus escritos. E aí eu falei assim, eu olhei para G, eu falei, G, se a gente morrer agora, qual é a nossa história? O que vão falar da gente? Nós estamos vivendo uma geração de histórias vazias. De pessoas que estão assistindo séries, que estão assistindo conteúdos de lá de trás. Mas a gente não está gerando conteúdo. A gente está falando da palavra. O nosso púlpito aqui é limpo. Glória a Deus por isso. Mas nós não estamos entregando a ponto, tendo uma causa tão suficiente, a ponto de sermos lembrados. Talvez 15 dias, 30 dias depois da sua morte, ninguém vai lembrar qual que foi a sua causa principal. Qual é a sua causa, jovens? Quais são as suas causas? O que você tem investido o seu dinheiro, o que você tem investido o seu tempo, a sua hora, o seu dia? Em que nós temos investido a nossa vida? Quanto nós estamos doando de nós por aquilo que nós acreditamos? Existem muçulmanos entregando as suas vidas a serem homens bombas por aquilo que eles acreditam. E nós estamos achando o máximo, acordar cedo no domingo de manhã e vir para um culto. Nós estamos achando o máximo fazer algumas horas religiosas por semana. Não é isso, é muito mais do que isso. Ser um crente aqui como Paulo, como Timóteo, dizendo, sofre, pois comigo, as pressões, as pressurizações da vida. É muito mais do que uma comunidade gostosa para se conviver. É muito mais do que um púlpito onde não se entrega a porcarias, comidas misturadas com veneno. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E eu quero orar por você. Eu quero orar por mim. Eu quero orar com esta igreja por aquilo que o Senhor está nos chamando para viver. Foi numa igrejinha pequenininha que o Senhor começou a despertar dentro de nós o Evangelho. Mas você fala muito sobre morte. O Evangelho de Jesus fala isso. Além de falar de morte, que seria a morte física, de se entregar e também morrer para o mundo, como é que nós estamos vivendo? Como é que o Espírito de Deus que habita dentro de nós está falando a outros? Eu sei que o Espírito Santo tem poder para traduzir esse clamor aqui nesta manhã no seu coração. Sabe, de que o pecado não seja mais um impedimento de você servir a Deus. Mas a minha vida, mas o prato que me oferecem é levantar homens íntegros, como Daniel, dizer, eu não aceito as suas propostas. Eu não aceito aquilo que o mundo está propondo para mim. Eu não quero, eu decidi entregar a minha vida por aquilo que eu acredito.
Pai, no teu nome santo, Jesus Cristo, nesta manhã de domingo tão especial, oxalá que os nossos corações todos saiam desta manhã feridos, entendendo o quanto nós precisamos nos entregar. Não é pregar para salvar alguém, é pregar porque nós fomos salvos. Não é amar porque nós estamos vendo pessoas desamadas, é amar porque nós fomos amados. Isso basta, Senhor, nas nossas vidas. Como Daniel também, Senhor, nós rejeitamos as propostas, as bandejas, os manjares, as conversas, a proposta de prazer momentâneo. E queremos, Senhor, viver essa vida íntegra. Uma vida íntegra, uma vida inteira. Que a nossa vida não seja, Senhor, fragmentada diante de Ti. Todo fragmento, Senhor, de evangelho, todo fragmento de coisas legais, possam ser íntegros dentro de nós, Pai. Porque aqui, Senhor, nós estamos ainda numa formação, mas a igreja do Senhor não está em formação. Nós, como comunidade, ainda estamos nos organizando, mas o organismo vivo está totalmente organizado. Cria em nós cada vez mais esse coração puro, com esta palavra pura, com estas pessoas que anseiam a pureza da Tua palavra e da Tua santidade. Que aprendamos a rejeitar, Senhor, as propostas que nos vêm, as propostas que nos colocam, e que a força que há no jovem, que a força que há no ancião, que a força que há numa criança para entender quão graciosa é a Tua vontade em nos salvar, a Tua vontade em nos atrair, a Tua vontade em nos querer o tempo todo. Quando nós ouvimos aqui, desde a saída do homem do jardim, o Senhor está todos os dias, todos os tempos, em todas as dispensações, dizendo: volta. Volta para o estágio normal, volta para o estágio original dos meus filhos, porque vocês foram extraídos do meu espírito, vocês foram extraídos perfeitos para manifestarem nesse tempo a preciosa pregação do Evangelho. E é por esta pregação pura e poderosa é que os verdadeiros filhos de Deus serão atraídos para esta graça maravilhosa. Como líder local, como pastor local desta igreja, Senhor, nós só temos uma palavra diante do Senhor nesta manhã. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe pelos nossos trocadilhos, nos perdoe pelas nossas falhas, pelas nossas más interpretações. Nos perdoe pelo tempo, Senhor, que muitas vezes nós passamos diante de tantas coisas. Tanto tempo investido em rede social, tanto tempo investido em conversas vazias, tanto tempo investido em coisas que não têm propósito algum, tanto tempo. Chegará um dia em que todas essas coisas, as redes sociais, as conversas fiadas, tudo isso provará para nós que nós tivemos tempos em Te servir. Tudo isso provará para nós que nós tivemos tempo suficiente em nos gastar e nos permitirmos ser gastados por aquilo que nós acreditamos. Eu declaro sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos que esta revelação de palavra, que esta revelação de que não há duas atrações na igreja, que existe apenas uma atração, a saber, Cristo. Louvado seja o Teu nome, Senhor.